Olá, seja muito bem-vindo ao Viver Bem deste sábado. Conforme o tempo vai passando, é natural que o nosso corpo sofra algumas alterações fisiológicas, mas nós podemos dar uma ajudinha super importante neste processo. Iremos falar sobre longevidade e processo de respiração celular com um mestre no assunto, o nutricionista Marcelo Ferro. E você irá conhecer também o segredo do rejuvenescimento por meio dos nutracêuticos, com a farmacêutica esteta a doutora Marciele Siminovics. Fique conosco, o Viver Bem está começando! Ninguém gosta de falar muito sobre o envelhecimento, mas é algo que nós precisamos pensar, porque afinal de contas todos nós chegaremos lá um dia e cabe a nós determinarmos como chegaremos lá. E para entendermos melhor como o nosso organismo funciona a este processo natural do envelhecimento e de que forma podemos dar mais qualidade à nossa vida, eu convidei para o programa Viver Bem deste sábado o nutricionista Marcelo Ferro, que ele é mestre em Ciências do Envelhecimento, gerontologia. Também foi nutricionista do Comitê Paralímpico de Judô em Londres em 2012, aos Jogos do Rio de 2016, consultor nutricional de 4 atletas do ranking do UFC, trabalha no desenvolvimento de fórmulas específicas referentes à síndrome metabólica, a neuroinflamação e câncer. Bom, e essa semana eu assisti uma palestra com o Marcelo, gostei bastante e decidi convidar Marcelo para fazer parte do programa Viver Bem deste sábado. O prazer é meu, Karen, muito obrigado aí pela oportunidade, e aí eu estou à sua disposição aí para a gente conversar. Bom, e tem tanta coisa para a gente conversar, né, Marcelo? Vai ter que vir mais vezes. Bom, vamos começar então hoje falando sobre o que representa o envelhecimento então para o nosso organismo, né? Como que é esse processo das alterações fisiológicas no nosso organismo, Marcelo? Isso é uma linha de estudos, né, que a gente sabe que a célula envelhece, mas a gente não tem uma resposta do porquê envelhece, né? Então, assim, existem mais de 300 teorias de envelhecimento celular, e a que mais eu estudei, que mais eu fico assim buscando em foco, são as formações de espécies reativas de oxigênio que está atrelada ao estresse oxidativo, né? Então, por exemplo, a gente entende que, na minha opinião, né, tem pessoas que falam muito dos telômeros, que é outra teoria muito forte de envelhecimento, né? Que na replicação, na divisão das células, né, o telômero está envolvido, mas a minha linha de estudo sempre foi atrelado à parte de estresse oxidativo, onde a célula respira, né, que é a mitocôndria, né, uma parte onde é o pulmãozinho da célula. Lá é onde acontece todo um processo que, ao passar dos anos, com a idade, né, a gente vai perdendo a capacidade de organizar melhor os efeitos reativos do oxigênio no metabolismo celular, né? A mitocôndria ela tem uma parte mística, né, na própria ciência, né? Porque ela tem um DNA próprio. É a única organela que tem um código genético só dela. Então, o que aconteceu? Eu vou contar um pouquinho essa história, que eu acho que é muito interessante as pessoas entenderem um pouco o que é a mitocôndria. Então, por exemplo, há 1 bilhão de anos, a atmosfera era completamente rarefeita de oxigênio. Então, as células, elas produziam energia só por fermentação. Então, ela produzia o tal do lactato, né? E isso gerava energia para as células. Aí, o que aconteceu, né? Num determinado momento da evolução, um certo tipo de tecido, ele englobou uma pequena bactériazinha, né, que começou a utilizar a luz do sol para fixar o carbono e produzir o oxigênio, que é aí que veio a fotossíntese. Isso é um processo evolutivo que houve no planeta. Só que aí, o que aconteceu? Nesse momento, outros tipos de tecido começaram a entrar num processo oxidativo, porque o oxigênio ele mata. Se você não souber trabalhar com ele, ele é altamente reativo. Aí esses outros tecidos fagocitaram, né, englobaram, né? Fagocitação é quando você pega e você envolve uma outra bactériazinha, e aí essa bactériazinha aí que esses outros tecidos fagocitaram, ela era uma bactéria aeróbica, ou seja, administrava super bem o oxigênio.
Então, o que a célula fez? Normalmente, quando a célula fagocita uma bactéria, aquilo entra no processo de digestão, a célula mata e consome aquilo. Quando ela viu que essa bactériazinha administrava esse oxigênio que estava ficando abundante na natureza, ela falou, opa, você vai me servir. Então eu vou fazer uma proteção para você, por isso que a mitocôndria tem duas membranas, a dela e uma externa e uma interna. A externa é idêntica, a célula pegou uma parte da membrana dela e fez uma proteção para a mitocôndria sobreviver ali. E pegou parte do genoma e controla hoje pelo núcleo. Então, o que acontece? A mitocôndria ficou com uma partezinha muito pequena do genoma dela, do DNA dela ali, de controle dela mesmo, e o núcleo da célula, como se ela falou assim, ó, eu vou te proteger, mas eu vou te dominar, entendeu? Então, você vai seguir toda uma orientação da minha sinalização aqui para você fazer a sua replicação e tudo mais. E a mitocôndria ficou lá. Então, o que acontece? A mitocôndria, ela hoje serve a célula na parte de energia. Então, a casa de força do corpo é a mitocôndria. Então, você pega um atleta, se você conhece como trabalha a mitocôndria, você pode dar um upgrade aí, você pode dar uma melhora na casa de força, você vai produzir mais uma moeda que a mitocôndria produz, que 95% dessa moeda de energia para todo o corpo funcionar é o ATP, que é o trifosfato da adenosina, e isso vem tudo do processo de respiração. Então, o que acontece? Você fala, mas o atleta ele dá tiro de 100 metros, ele não entra em processo aeróbico, mas o descanso dele é aeróbico. Todo ser humano respira, você, está todo mundo em situação aeróbica agora. Então, tudo aquilo que nós estamos raciocinando, pensando, conversando aqui, nós estamos usando o ATP para isso. E nossas mitocôndrias... Ou seja, gastando energia. Gastando energia. Nossas mitocôndrias estão trabalhando aí a todo vapor aí para a gente, nosso sistema nervoso central, para a gente se comunicar agora. Você vai dividir uma célula, você precisa de energia. Você vai produzir hormônio, você precisa de energia. Você vai produzir neurotransmissor, você precisa de energia. Você vai fazer com que até a entrada do sódio nos neurotransmissores para dar condução elétrica, para você poder desencadear uma sinapse para fazer, você precisa de energia, né? Então, quem faz tudo isso é o ATP, né? Então, se 95% dele vem da mitocôndria, esse foi o raciocínio. Eu falei, poxa vida, então eu preciso estudar essa usina de força mais de perto, né? Então, é assim que eu sempre faço, né? Então, a gente faz um trabalho muito grande em cima por exemplo, uma das coisas que mais afeta o envelhecimento e que custa para um atleta é uma digestão heterogênea. O que você gasta de energia fazendo digestão de forma errada é um negócio absurdo. Então, uma das teorias que mostra que a gente consegue viver mais, por incrível que pareça, a restrição calórica. Até hoje, é você baixar um pouco o consumo calórico, a ingestão calórica. Uma das coisas que está acontecendo com o ser humano hoje, né, é o que a gente chama da síndrome da mente acelerada. Não tem nada mais que aumenta o estresse oxidativo que isso, né? Então você pega... as pessoas vivem assim, aceleradas, né? No trânsito, no trabalho. Não só muito isso, estresse, né, cara? Mas muito... E quando chega em casa, precisa dar um like no Instagram e fica com isso até a noite, né? Então, assim, você vê que é uma ansiedade desenfreada. Então, se a ansiedade ela fica desenfreada, a sua respiração ela fica curta. Então, por isso, o excesso de comida com excesso de ansiedade, ele vai causar aí um transtorno nessa transferência de elétron que vai gerar um monte de problemas dentro do seu sistema, né? É um assunto um pouco complexo, mas é interessante. Bom, e você estava falando em estresse, a gente, né, hoje todo mundo bastante estressado, bastante ansioso, como você falou, e na hora de dormir, que tem que dormir, as pessoas estão tão aceleradas que aí dá problema no sono, não consegue dormir direito, tem um sono leve, né, acorda várias vezes à noite, ou dorme pouco, dorme mal. O corpo ele é uma gangorra, né? Ele é como se fosse uma balança daquelas antigas, que você sobe um lado, desce o outro, né? Então, para o chinês ele chama isso de yin e yang. Nós chamamos de sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, o que acontece? O sistema nervoso simpático é aquele que te deixa no alerta. Então, se você vai para a cama com um monte de problema, pensando, com um monte de processos a se resolver, coisa que você não vai conseguir resolver naquele momento, você fica com esse sistema, o alerta, ligado. O sistema nervoso simpático, o yang, que a gente chama, ele sobe.
né? Então você não tem a capacidade de recompor. É onde você vai, por exemplo, carregar teu telefone, uma hora que você tem que colocar ele na tomada, você tem que deixar ele lá. Então o corpo é igual, na hora do sono, e as pessoas levam, por exemplo, muita tela. A tela, ela insere uma luminosidade na sua retina que informa o centro do seu cérebro que a noite não chegou. Então você tem um atraso de fases de sono, isso que é um perigo. O problema é que as pessoas continuam com essas telas, né, que é uma luz, não é uma luz benéfica nem para a sua retina, nem para os seus neurônios, que é a luz azul das telas, e aí a pessoa ainda vai lá e usa a melatonina de forma crônica. A melatonina ela não é um hormônio hipnótico, né? No entanto, que você pega o gato... Não, porque você pega o gato, o rato, o morcego, são animais mamíferos que liberam melatonina à noite para se manter acordado na vigília, para manter o estado de vigília. Então ela não é um hormônio hipnótico. A melatonina ela é um ressincronizador de ritmos. O que é isso? É como você vai no posto de gasolina. Você enche o tanque do seu carro, você quer ver qual é a autonomia desse tanque. Você vai lá e zera o odômetro. A melatonina é um hormônio que ela dá um reset, ela para, entendeu? E ressincroniza os hormônios que vão agir no seu corpo, tanto para a fase de descanso, que a gente chama de fase anabólica, e a fase do alerta, que é a fase catabólica. Então a melatonina ela dá um reset, né? Então é muito melhor você trabalhar com precursores de melatonina, né? Porque aí o seu corpo, se ele está com uma carga de luz, ele não, porque se você coloca uma melatonina para dentro, numa carga ainda mais de luz azul, tela aí, e-mail que você está vendo, telefone, você vai criar um curto-circuito no seu cérebro. Porque você está informando para o seu cérebro que não é para produzir melatonina, aí você vai lá e coloca a melatonina. Isso depleta muita dopamina, principalmente nos cones da retina, numa parte onde tem uma inervação muito grande ali, é o que é o princípio da liberação da dopamina, que é o neurotransmissor mais saudável que você tem no seu cérebro, que é o neurotransmissor da euforia, é o neurotransmissor da determinação, é o neurotransmissor da força de vontade, né? Então, muitas vezes a gente precisa tomar um pouco de cuidado com as informações que aparecem, né? Sim, mas então o ideal para a gente poder ter uma noite tranquila de sono, o que seria então? Quer ver uma coisa simples e fácil de fazer? Bom, primeiro apagar a tela aí 3 horas antes de dormir, isso é a primeira coisa. Segunda coisa, evitar comida crua à noite, né? Por que comida crua à noite? Porque o chinês tem uma frase que eu gosto muito, né? Vamos simplificar todo esse negócio complexo que a gente falou. O alimento cru de dia é ouro, ele fala, de tarde é prata, à noite mata. Por que ele fala isso? Porque esse centro do cérebro que manda informação até para a sua glândula pineal para liberar melatonina, ele é um sensor de temperatura central. Então, quando você pega, por exemplo, à noite, a sua temperatura baixa. A temperatura central ela oscila até 2 graus. Então, quando você baixa toda a temperatura tua no seu corpo, isso começa no sistema nervoso central. Você tem uma queda de temperatura toda sistêmica. Então, o que acontece? Quando você coloca o cru, o seu estômago, né? O estômago ele não está fora do cérebro, ele está tudo interligado no corpo. O estômago fala, pelo amor de Deus, eu preciso aquecer de novo. Se você não faz o aquecimento das vísceras, você não digere o alimento. Então o que acontece? Aquela curva de temperatura que baixa, ela começa, vai virar uma montanha-russa, ela vai lá e sobe à noite de novo. E aí você vai prejudicar seu sono. Você entendeu? Então as pessoas estão preocupadas, vou tomar melatonina para dormir, mas não está nem preocupado com o que come. Entendeu? E outra coisa, por isso uma das coisas que funciona horrores é tirar a comida crua da noite e tirar a luz e se tiver problema, faz um pouquinho de escalda-pé, você não tem noção do que isso melhora. Porque o meridiano na medicina chinesa que passa nesse núcleo, ele passa na sola do seu pé. Então quando você bota o pé no calor, você informa para o seu cérebro, né, que ele precisa esfriar, que tem muito calor, é engraçado isso. E aí o que acontece? O corpo, o sistema nervoso central, ele esfria. Né? Tem várias coisas interessantes. Tem uma outra coisa muito legal que a gente aprende com medicina oriental, de você se alimentar de acordo com o ciclo da luz. Né? Então, por exemplo, o sol de dia ele sobe. Né? Se você se alimentar com tudo aquilo que se move ou cresce para cima da terra, que nem aves, caprinos, bovinos, frutas, cereais, você mantém uma atividade yang, simpática, melhor durante o dia. E quando o sol se põe à noite, você vai continuar comendo em direção à luz.
que aí você vai botar os tubérculos, batata doce, mandioca, cenoura, beterraba, peixes, crustáceos. Esses são os alimentos de energia yin, que favorece o auxílio do sono. Né? Então, quando a gente vai estudar isso, a gente vê que a característica de minerais, aminoácidos, é impressionante, de precursores de neurotransmissor para o sono e para o alerta. A natureza, ela é sábia. Sim, muito. E eu gostaria até que você repetisse o que você falou lá na sua palestra, no nosso grupo lá da Flórida, aí da Flórida, né? Sobre a comparação dos alimentos com o nosso organismo, com os órgãos do nosso corpo. O que você me falou é assim, por exemplo, se você pegar o pâncreas, e ele é idêntico, eu tenho todas as figuras, ele é idêntico a uma mandioca. Se você pegar os feijões, ele é idêntico aos rins. A noz, ela é idêntica ao cérebro. A casca da noz é igualzinha à caixa craniana, você tem até o corpo caloso ali dentro anatomicamente. O aipo são os ossos, né? O abacate, ele é o útero materno. Né? E o abacate floresce, e o caroço do abacate é idêntico ao bebê que está lá no útero. Por isso que o abacate, ele floresce no abacateiro há exatamente 9 meses. O envelhecimento é quando um sistema ele deixa de conseguir se organizar. Então você pega, por exemplo, um bebê, um garoto, meu filho, por exemplo, tem 2 anos. Nossa, a pele é um pêssego, é tudo bonito, cai, leva tombo, machuca, 2 minutos não tem nada. Então, o que acontece? A capacidade que a célula tem de se reorganizar é muito grande. Por quê? Porque tem uma demanda energética muito forte ali. Então, quando as mitocôndrias perdem a capacidade de manter o nível de energia alto, você vai perdendo a capacidade das proteínas se manterem organizadas. É muito equilíbrio, tudo é equilíbrio, é a balança. Nem tanto mais, nem tanto menos. Uma pessoa também que não gasta energia, que fica lá totalmente sedentária, parada, é péssimo para o corpo, porque você não cria mecanismos antioxidantes. Então, o exercício físico, ele traz, moderado, ele traz mecanismo antioxidante para a tua mitocôndria poder se recuperar, para fazer a varredura dos radicais livres que vem desse excesso de atividade física, né? Hoje em dia a gente está num poço de radicais livres por causa de um monte de coisa. Então, tudo é saber dosar. E quanto mais você conhece o seu corpo, mais você vai conseguir falar, pô, aqui eu não vou, ali eu não vou. Você vai aprendendo, né? Marcelo, quero agradecer muito a sua participação no programa Viver Bem. Muito obrigada por todas essas informações super importantes. Eu que agradeço, foi assim uma honra participar, gostei bastante e assim espero poder ter contribuído aí com algumas dúvidas, né? Eu dou muito o meu ponto de vista, né? Ninguém tem a verdade, é só uma experiência de muitos anos que eu tenho em cima de dieta, né? Perfeito. Bom, quem quiser mais informações pode acessar seu site, tem as suas redes também, né, Marcelo? Sim, Marcelo Pode acompanhar Ferro melhor Nutrição. seu trabalho. Sim, eu tenho o meu site, que é o marceloferronutrição.com.br. A gente está aí agora, daqui mais ou menos 10 a 12 dias, lançando um curso sobre atleta de alto rendimento. Então nós vamos colocar como é que é essa técnica de colocar os atletas no UFC nas categorias, né? E aí vai ser algo bem interessante aí, porque são 4h30 de curso, vai falar de como os atletas fazem a dieta, como é que se preparam para o corte de peso, para a reidratação, o mundo da suplementação por trás dos atletas, todas as suplementações lícitas, que isso é interessante, porque todos os atletas têm um controle de doping muito rígido, então a gente usa as suplementações, todas elas lícitas, sem ter problema nenhum. É um curso bem interessante, eu vou passar toda a minha experiência aí de quase 30 anos dentro do curso. Bacana, eu já estou curiosa. Bom, obrigado então, Marcelo. Até. Eu que agradeço, muito obrigado.